Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos e irmãs. Nós estamos impedidos de nos reunir fisicamente, no entanto podemos estar reunidos dessa forma virtual, espiritualmente, como Igreja do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus nunca está impedida de ser ministrada, de ser anunciada. Espero que você tenha lido o texto que nós anunciamos, que seria o texto base para você acompanhar esta meditação. Então vamos ver o que o nosso Deus diz através do apóstolo Paulo na sua carta a Tito, no capítulo 2. Começa dizendo assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nós temos de a cada dia estarmos preocupados. Como é que nós vamos falar? Como é que nós vamos nos comportar? Aquilo que nós estamos falando condiz com aquilo que nós cremos? Esse temor generalizado do povo de Deus condiz com aquilo que cremos? Nós falamos tanto da volta de Jesus, do final dos tempos, e quando alguma coisa acontece que algumas pessoas dizem é sinal dos tempos, a pessoa já se assusta, já começa a falar coisas que não condiz com a sã doutrina. Nós temos de ter seriedade no nosso comportamento. O texto diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Nós que temos mais experiência, devemos estar sendo temperantes, devemos estar sendo respeitáveis, devemos estar sendo sensatos. Há um medo de um pânico geral no país e muitas pessoas continuam insistindo num pânico. É verdade que esse vírus tem um contágio muito rápido, mas também é verdade que ele causa menos dano do que muita gente está apregoando por aí. Nós estamos vendo uma situação no país que está virando quase um pandemônio. Nós temos apenas 2,5% das cidades do país com algum caso. No entanto, tem inúmeras cidades que não têm nenhum caso, estão decretando estado de calamidade pública. O país está entrando em estado de calamidade pública porque está faltando sensatez, está faltando temperança. Quantas pessoas que deveriam estar em casa estão indo na rua, estão andando em metrô lotado, em ônibus lotado, estão entrando em supermercados lotados. Em contrapartida, a gente vê muitos lugares fechando, não permitindo ninguém entrar. Ora, vamos ter um pouquinho de temperança, vamos ter um pouquinho de raciocínio, de sermos sadios. É melhor criar uma escala onde as pessoas vão em grupos menores, vão aos poucos, mantendo distância, mas continuar mantendo tudo funcionando com ordem e com decência do que criar um pânico e fechar tudo. Precisamos ter um pouquinho mais de temperança, de sensatez, de amor. Quantas pessoas estão comprando coisas exageradas e aí está faltando para aqueles que estão precisando? Isso é falta de amor. Precisamos tomar cuidado com o nosso comportamento. No verso 3, o apóstolo Paulo fala assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem. Então, semelhantemente, da mesma forma como ele falou aos homens, todo o cuidado que os homens devem ter, as mulheres também devem ter. E as mulheres também devem ser sérias em seu proceder. Como é que elas vão agir, como é que elas vão se comportar? É preciso fazer alguma coisa para casa? É preciso sair para comprar alguma coisa que está faltando na casa? Elas vão ser sérias, vão tomar cuidado, vão procurar locais que não tem aglomeração com muita gente, mas vão sair e vão ter o proceder correto. Não vão comprar nada em excesso, vão comprar aquilo que precisa para ser sério e deixar para aqueles que também necessitam, que estarão indo depois. Nós vamos tomar todo esse cuidado. E não caluniadoras, não divulgadoras de falsas notícias, não se alarmando facilmente com qualquer informação. Nós precisamos aprender a conferir as informações, aí ver se a fonte que está falando é correta, para que quando a gente passar essa notícia, a gente ter plena convicção de que aquilo confere com a verdade, e não é apenas alguém divulgando pânico. Sempre tem um ou outro áudio dizendo: um amigo meu que trabalha não sei onde. Hoje mesmo já recebi uns 4 ou 5 áudios com muitas características de fake news, de mentiras, de enganos que alguém produziu somente com a intenção de criar pânico, e depois ficam rindo daqueles que ficam compartilhando isso, e muitas vezes vira até notícia, porque algumas pessoas acabam acreditando que aquilo é verdade. Vamos tomar cuidado, vamos conferir as informações para que a gente não esteja se tornando caluniador.
se tornando alguém que divulga coisas, que fala coisas que não são verdade, e muitas vezes falando coisas contra algumas pessoas. Muitas pessoas hoje estão tentando diminuir esse sentimento de pânico, e por outro lado a mídia fica chamando essas pessoas de irresponsáveis. Precisamos tomar cuidado, precisamos ter uma medida correta, ponderação, vamos analisar, temos de ter cuidado porque o vírus é altamente contagioso. No entanto, não podemos parar o país por causa disso, porque todos nós vamos sofrer consequências se o país inteiro parar. Nós não podemos parar. Muita coisa precisa continuar funcionando, precisa continuar indo. E para que as coisas funcionem corretamente, precisamos ter um bom procedimento, precisamos não ser caluniadores. E mais, diz aqui, não escravizados a muito vinho. Aqui quer dizer de pessoas que perdem a sua consciência, a sua lógica por causa da bebida. Mas muitas pessoas hoje se embriagam com outras coisas, se embriagam com televisão. Tudo que é falado na televisão acreditam, se embriagam com Facebook, se embriagam com WhatsApp, e estão falando e reproduzindo coisas que não são verdade. Precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Mulheres, sejam mestras do bem. Fale aquilo que vai ajudar, aquilo que vai orientar, aquilo que vai provocar no nosso país o comportamento e a atitude correta. E principalmente aquilo que pode chamar o nosso país a um acerto com Deus, ao encontro com Jesus Cristo. Porque isso é o principal, isso é o mais importante em toda e qualquer situação. No final do verso 5, falando sobre as mulheres, Paulo deixa muito claro de que tudo isso que ele está falando é para que a palavra de Deus não seja difamada. Tanta gente que está falando por aí que é fim do mundo, que isso é cumprimento da palavra, é profecia, é não sei o quê, e depois a gente vê que foi apenas uma crise e passou tudo bem. Essas pessoas depois vão provocar que outros riam deles, riam das religiões, riam da fé, riam da palavra, que muitas vezes a palavra está sendo difamada por causa dos exageros de alguns irmãos e algumas irmãs que ficam proclamando coisas que ainda não está acontecendo. Se nós formos ler com cautela Mateus 24:14, nós vamos ver que tudo isso seria o princípio das dores. Princípio, não o fim. Tem muita coisa para acontecer, então não vamos ser alarmistas. E se nós que conhecemos a palavra, entendemos que Deus vai realizar essas coisas, não podemos nós entrarmos em pânico. Nós devemos estar com o coração descansado, confiando. A cada sinal, a cada evidência de que o fim está mais próximo, nós devemos nos alegrar diante do Senhor e nos apressar em anunciar a palavra do Senhor para que as pessoas ainda possam ter um encontro com Jesus e poderem estar conosco na glória do nosso Senhor. Você que está ouvindo essa mensagem agora e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, este é o momento. O Senhor Deus está chamando você para um encontro. Deus está mostrando para a humanidade inteira que um pequeno vírus, que não é possível ver a olho nu, é capaz de nos derrubar, porque nós somos frágeis, nós somos pequenos demais. Mas mesmo sendo frágeis e pequenos, o Senhor nos ama, o Senhor deu a vida por você, e é a hora de você entregar sua vida a Ele. Procure o Senhor Jesus, procure a palavra, leia o Novo Testamento e você vai entender o que Deus fez por você. Agora é a hora de você dobrar os seus joelhos, colocar tua vida em ordem com o Senhor e poder estar com seu coração mais em paz diante de tantas tragédias que têm acontecido no mundo. O último versículo que vamos meditar diz assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Paulo já falou aos homens, já falou às mulheres, agora está falando para a juventude, aos jovens, aos moços. Sejam em todas as coisas criteriosos. O mesmo procedimento que nós estamos falando que os homens e as mulheres devem ter de avaliar as coisas, de examinar, de conferir se aquela informação é verdadeira, os jovens devem ter. Jovem, eu sei que é característica da idade a intempestividade, é característica da idade querer já compartilhar, já passar para os amigos, já divulgar, olha que boa notícia, olha que informação que nós recebemos, olha que preocupante, olha só que coisa séria. E aí já vai reproduzindo e vai divulgando coisas que muitas vezes não conferem com a realidade. Então, jovens, vamos ser em todas as coisas criteriosos. Jovem, não ache que porque quem está mais em perigo são os idosos, que você está isento dessa doença. Que você pode sair por aí, pegar essa doença, vai ficar tudo bem comigo. Você não sabe qual é a característica de risco que você pode ter em você. Então, tome cuidado com isso, jovem, seja criterioso. Mesmo você, se for em algum lugar que tiver muita gente, não fique lá.
Espere dar uma esvaziada. Não favoreça o tumulto de grande quantidade e aglomeração de pessoas. Jovens, vamos ser criteriosos. Muitos jovens estão hoje andando muito confiantes que minha vida vai ser longa, esse coronavírus não vai me pegar. Mas nós não sabemos o nosso dia, o nosso limite. Do mesmo jeito que morrem idosos, morrem idosas, morrem jovens e morrem crianças. Nós não sabemos quando é o nosso dia. Então você, jovem, também pode hoje mesmo acertar a sua situação com o Senhor. Você pode hoje mesmo curvar os seus joelhos no seu quarto, abrir o seu coração diante de Deus e pedir que Ele venha dirigir toda a sua vida por todos os dias que Ele lhe conceder, para que assim você esteja vivendo uma vida que honre e glorifique ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor neste dia, para que o Senhor possa agir através de você e te dar a paz que o mundo não está tendo. O mundo já não tem a paz igual a paz que Deus dá. Com essa crise, então, mundial, menos ainda. E você pode estar livre dessa crise, tendo a paz que o Senhor Jesus pode lhe dar. Curva o seu joelho agora no seu quarto, ore ao Senhor, entregue sua vida ao nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos proteja, em nome de Jesus. Amém.